Programa Agenda Médica. Oferecimento Laboratório Sabin PhD, Landgraf Odontologia Premier, Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Medprev, saúde para toda a família. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas. Bom dia! Vamos juntos então iniciar o domingo cheio de informações e dicas boas? Pois é, o nosso programa Agenda Médica começa agora e nós teremos a ginecologista a doutora Luciana Reis, que atua na área de reprodução humana aqui no nosso estado. Será que tem idade para engravidar? Será que é possível prevenir uma infertilidade futura? Ela vai contar um pouquinho pra gente. E o advogado Dr. Felipe Corrêa, especialista em direito médico, vai tirar muitas dúvidas e falar das novidades na área do direito médico. E o que é erro médico? Será que você sabe o que é? E a nossa cidade é um lugar perfeito para a prática de atividade física. Mas você, antes de iniciar, visitou o cardiologista? A doutora Érica Teixeira, cardiologista, está no nosso programa e vai falar da importância de visitar o cardiologista, independente da atividade física ser leve, moderada ou intensa. E no nosso quadro Saúde Bucal, os cirurgiões dentistas Dr. Giovanni Melo e Dr. Rômulo Pedrini vai contar um pouquinho pra gente do presente que estão trazendo para o nosso Tocantins, o IOA. Portanto, fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica começa agora. Vamos iniciar o nosso programa Agenda Médica hoje com o penúltimo domingo do mês de março, um mês dedicado à mulher. Então vamos junto falar sobre os novos focos na saúde diante da atual sociedade? O que vocês acham? Doutora Luciana Reis, ginecologista e atua na área de reprodução humana aqui no nosso estado, está com a gente e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia, Maiara, bom dia a todos. Doutora Luciana, fala um pouquinho pra gente em relação à mulher. Como eu falei, né? Março, mês da mulher. Como a mulher pode ter uma perspectiva, uma visão em relação aos métodos contraceptivos e outras situações em relação à saúde dela? Maiara, a palavra da vez se chama empoderamento, né? Verdade. Hoje fala tudo em empoderamento feminino. Empoderamento é mais do que a mulher se tornar o domínio de si própria. E tornar o domínio de si própria, ela conhecer o seu corpo, como é que funciona o seu organismo e a sua função reprodutiva. E os métodos contraceptivos ajudou muito a mulher a entender como funciona o mecanismo do seu corpo. Primeiro veio os métodos comportamentais, né? Então essa paciente, ela sabe qual que é o período fértil, ela sabe que no período fértil tem um pouquinho de aumento da temperatura corporal, tem um pouquinho de saída do muco cervical, então ela sabe que ela está ovulando e aí ela evita ter relação nesse período. Depois veio a camisinha, né, que a gente chama como condom. O condom é uma camisinha que ela pode ter relações sexuais em qualquer período, então é um método de barreira que vai prevenir essa mulher tanto quanto gravidez, quanto doenças sexualmente transmissíveis. E aí vieram os vários métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, principalmente de ação hormonal, né? Os métodos contraceptivos hoje, Maiara, representam mais ou menos são os 10 maiores, está entre os 10 maiores medicamentos mais vendidos no Brasil, né? E esses métodos contraceptivos ajudou essa mulher a programar a menstruação dela, ajudou essa mulher a programar quando ela pode engravidar, e hoje ela pode não menstruar mais e ela pode não sentir mais transtorno pré-menstrual, que é a famosa TPM. Então isso tudo trouxe um empoderamento para essa paciente. E muita qualidade de vida, E né, muita qualidade de vida. Doutora Luciana, existe ainda, infelizmente, mas já melhorou muito, aquela obrigação da mulher de engravidar cedo. Realmente tem uma idade ideal para engravidar? Então, Maiara, ao mesmo tempo que o contraceptivo trouxe isso tudo de benefício, né? A mulher, com o passar do tempo, foi esquecendo da gravidez. Verdade. E, infelizmente, o nosso organismo tem tempo para engravidar. Isso não tem como. Hoje não tem pílula, não tem fórmula, não tem nada que faça a gente mudar isso, né? Não tem plástica ovariana, não tem nada que faça a gente mudar isso. Essa é a realidade da mulher, né?
O ideal, Mayara, é que o primeiro filho venha antes dos 35 anos. Todas as mulheres têm uma queda natural da taxa de fertilidade, todas, principalmente depois dos 35 anos. Aos 45 anos, em média, a probabilidade de uma gestação natural é menos que 2%. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. E ao mesmo tempo, Mayara, a mulher ela não se preocupa em investigar a sua infertilidade. Então, hoje eu falo que toda mulher vai no ginecologista fazer o seu exame de rotina, que é o preventivo, né? O paciente chega lá, vem fazer o preventivo. A taxa de novos casos de câncer de colo uterino gira em torno de 8% ao ano, isso dados do INCA. É muito, doutora Luciana. É muito, só que a taxa de menopausa precoce, que a mulher não tem noção que causa infertilidade dela, gira em torno de 1% ao ano. Você pode pensar, é bem menos do que a taxa de câncer de colo. Assim, parece pouco, realmente. Mas hoje a mulher, ela quer primeiro estudar, se formar, trabalhar, fazer uma especialização, comprar um carro, comprar uma casa, para depois dos 35 pensar nessa fertilidade, e às vezes pode ser tarde. Mas tem como, doutora Luciana, prevenir uma infertilidade futura? Tem. Congelamento de óvulos. Eu falo assim, tem gente que fala, mas é tão caro, mas você não trabalha para comprar seu carro? Você não trabalha para comprar seu apartamento? Por que não trabalhar para você prevenir sua fertilidade? Uma coisa é certa, Mayara, a mulher tem que decidir se ela quer ter filho ou não. A sociedade cobra ainda muito da gente, porque a gente vem de antecedentes que tinham filhos, né? Essa mulher moderna de hoje não tem que ter necessariamente um filho. Então, ela tem que decidir se ela quer ter filho ou não. Decidindo se ela quer ter filho ou não, ela tem que programar a fertilidade dela. E a taxa de gestação está diretamente ligada à idade dos óvulos dessa paciente. Então, quanto mais cedo eu fazer o congelamento de óvulos dessa paciente, ela pode depois querer engravidar lá pelos 45, 50 anos, que ainda o Conselho Regional de Medicina permite fazer tratamento. Mas se ela tiver óvulos antes dos 35 anos, a taxa de fertilidade dela vai ser aos 35 anos. É como de idade. se aquele óvulo, doutora Luciana, tivesse a idade que ela congelou, é isso? Que ela congelou. Olha, isso mesmo. Que bacana. Então, é o único método da gente prevenir a fertilidade. Perfeito. Mas, doutora Luciana, você como atuante no nosso estado na área de reprodução humana, como que você vê os tratamentos ligados a essa situação diante dos novos arranjos familiares? Qual que é a sua ideia, a sua visão em relação a isso? Mayara, segundo dados do IBGE de 2015, o modelo tradicional, pai, mãe e filhos, representa hoje 42% da população. Então, hoje a gente tem novos rearranjos familiares. Verdade. Né? Então, a gente tem rearranjos de pais que se separaram, né, e formaram novas famílias. E a gente tem rearranjos familiares de uma mulher que quer ter um filho independente e de casais homoafetivos. Então, casais homoafetivos, homem-homem, casais homoafetivos, mulher-mulher. E aí é onde entra os tratamentos de reprodução humana. Então, uma mulher que quer ter um tratamento, uma gestação independente, como a gente já viu algumas artistas, né? Elas fazem compra em banco de sêmen. Hoje tem banco de sêmen tanto nacional quanto internacional. Então, ela faz compra desse sêmen, do lote do sêmen, e ela pode fazer tanto o tratamento de inseminação intrauterina, que é o tratamento que eu descongelo esse sêmen, faço essa paciente ovular e coloco o sêmen dentro do útero dela e o resto a natureza age. Ou tratamento de fertilização in vitro. Tratamento de fertilização in vitro, eu pego o óvulo dessa paciente, levo para o laboratório, fertilizo junto o espermatozoide, formo o embriãozinho no laboratório e coloco o embriãozinho pronto já dentro do útero. Então, essa é a fertilização in vitro. Nos casos homoafetivos, mulher-mulher, tem casais que preferem a própria mulher ser a dona do óvulo e a gestora, e tem casais que preferem uma ter o óvulo e a outra gestar. Isso é permitido, tá?
Então, nos casos da paciente, a mesma paciente ser a dona do óvulo e a gestora, eu posso fazer tratamentos de inseminação intrauterina, que eu só vou pôr o sêmen, ela vai ovular, vai engravidar e ela mesmo vai gestar. Nos tratamentos que vou pegar um óvulo de uma e a outra vai gestar, né? Tem que ser necessariamente a fertilização in vitro, porque eu vou captar o óvulo de uma parceira, fertilizar com sêmen de doador, preparar o útero da outra e inserir nesse útero da outra. Nos casos de homoafetivos, homem, é um pouco mais complicado, porque além de óvulos doados, eu preciso de útero de substituição, né? Quem que vai gestar para esse casal? Aqui no Brasil, Mayara, é permitido quando se tem familiaridade. E em alguns casos a gente pode recorrer ao CRM, à justiça, e o meio jurídico explica bem isso, que consegue ter essa avaliação do útero de substituição. É por isso que às vezes a gente vê casos de irmã, às vezes cedendo, a própria mãe, quando o casal é homoafetivo, homem-homem, né? Isso, então nos casos de útero de substituição pode ter essa familiaridade. Nos casos de doação de óvulos, né, porque homem, ele precisa de um óvulo doado, tem que ser completamente anônimo. Tranquilo. Doutora Luciana, eu sempre me delicio com bate-papo, que eu fico querendo conversar mais, mas infelizmente nosso tempo aqui é rápido. Mas muito obrigada por ter vindo no nosso programa. Sempre que vem tanto assunto bacana, passa rápido, mas eu já convido para voltar mais vezes, porque a gente tem muito que conversar ainda. Muito obrigada. Obrigada, Mayara. Obrigada a todos, a todas, né? Principalmente parabéns às mulheres por esse mês de março. Obrigada. E vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, que eu volto já. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf, Odontologia Premier. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111. Estamos de volta e eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a área do direito médico, não é verdade? Quem vai falar sobre esse assunto conosco nessa manhã de domingo aqui no nosso programa Agenda Médica é o advogado especialista em direito médico, Dr. Felipe Correia. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Mayara. Sempre muito bom estar aqui para discutir esses assuntos que a gente gosta tanto, né? A gente fica tão feliz, claro. Dr. Felipe, então vamos começar falando sobre essa área, né? O que tem de novidade na área do direito médico, doutor Felipe? Ela realmente está com tanta evidência assim, com tanta moral?
Bom, Mayara, o direito médico sempre nos perguntam se ele de fato está em evidência, se é só uma moda passageira, mas eu diria que ele nunca teve tão em evidência, por muitos aspectos, né? Um exemplo disso é que a gente teve ainda nesse mês de março um evento específico sobre o tema lá no Conselho Nacional de Justiça. Trouxeram estudos, estatísticas demonstrando a grande judicialização que a gente tem na área, né? A gente tem também alguns assuntos assim muito importantes que são novidade, e eu vou trazer assim só alguns exemplos, mas por exemplo, a gente discutiu muito nesse ano a telemedicina. O Conselho Federal de Medicina chegou a lançar uma resolução sobre o tema que agora foi revogada devido ao grande, assim, a uma certa reclamação dos médicos, uma falta de debate, então isso já não valeu, agora já não está mais valendo. A gente tem falado muito, e é um assunto que não é necessariamente novo, mas que está com muita força, e acho que vai muito na linha do que a doutora Luciana estava falando há pouco, da violência obstétrica, né? Uma violência que pode ocorrer na fase do parto ou do pré-parto, na verdade. Então, assim, o quanto isso envolve, o quanto isso fragiliza a mulher, né? Com certeza. A gente tem discutido muito também, Mayara, a questão da morte digna. A gente já pensar, hoje que eu estou bem, como é que eu quero morrer quando esse momento chegar. Eu vou deixar alguém responsável por isso, eu vou fazer uma diretiva antecipada de vontade, eu posso fazer um testamento vital. São todos assuntos que estão assim bombando para a gente falar a verdade. Então o assunto está muito em voga e inclusive aqui no âmbito do nosso estado, se tudo der certo, a partir do segundo semestre nós vamos ter uma pós-graduação assim, direcionada para o direito médico, para os profissionais da saúde e para os colegas advogados que queiram atuar na área. Muito bom. Doutor Felipe, recentemente você lançou um livro, para ser mais exata agora, ano passado, com uma turma muito bacana. Conta um pouquinho pra gente o que vocês abordam nesse livro. Então, esse livro foi o desdobramento de um trabalho que a gente conduziu na OAB. Eu fui presidente no ano passado da Comissão de Direito Médico da OAB e a gente conseguiu, como de fato assim, o último ato da nossa comissão, organizar esse livro. Houve uma abertura muito legal, a gente convidou autores do Brasil todo, colegas advogados não só aqui do Tocantins, mas de todo o Brasil, membros do Ministério Público, então acho que foi um livro assim, muito variado. O livro tem assuntos, como a gente estava falando há pouco, assim, também que tratam de quase tudo que tem no direito médico. A gente fala, por exemplo, de direito médico e direito do consumidor. Tem um artigo muito legal sobre diretiva antecipada de vontade ou testamento vital, né? Tem também, eu escrevi um pouquinho sobre documentação médica, que é um assunto que eu gosto muito e acho que é fundamental hoje nessa relação médico-paciente. Fala-se um pouco de responsabilidade hospitalar. Então, enfim, a gente abrangeu marketing médico, outro assunto muito importante, né, que está muito em moda. Então, a gente conseguiu abranger todos esses assuntos de uma maneira assim direta, porque são artigos não tão compridos, mas ao mesmo tempo bastante informativos. Então, a gente ficou muito feliz em coordenar essa obra e acredito que, se tudo der certo também, vamos ter um livrinho por ano desse organizado para poder manter essa discussão aí em alto nível, que eu acho que é fundamental. Claro. Eu tive a oportunidade de ter o livro, o Dr. Felipe me deu ele, e ao ver, Dr. Felipe, todo o livro, eu vi que, como você falou, toda a turma falou cada uma específica, e como você disse que falou sobre documentação médica. Ela realmente, Dr. Felipe, é tão importante assim? Olha, é fundamental. A documentação médica, a gente pode fazer uma análise sobre esses documentos, sobre, né, assim, diversos prismas, mas acho que o primeiro e fundamental, ele é um documento de segurança, tanto do médico como do paciente. Ele é um documento do paciente, ele é um documento fundamental para a segurança do tratamento do paciente. A gente pode passar também pela própria questão ética da profissão médica. Eticamente, existe a obrigação de que a documentação seja completa, que o prontuário seja legível, que ele tenha data, que ele tenha horário. Então, assim, a documentação, do ponto de vista ético, ela também é fundamental. E ainda, assim, indo um pouquinho adiante, se a gente pensar na judicialização, de fato, houve um desentendimento e a gente, infelizmente, vai parar no judiciário. Sim. Esse documento ele vai ser importantíssimo tanto para o paciente, eventualmente, embasar aquilo que ele está pretendendo, como para o médico fazer a defesa. Porque um médico sem uma documentação criteriosa, caprichada, eu digo que fica muito complicado. Difícil. Fica missão impossível, né? Olha, a gente tem alguns caminhos, mas realmente você tem toda a razão, Mayara. É muito mais complicado mas eu volto para o começo. É fundamental porque ele é muito importante tanto para a segurança do médico como do paciente. Então ele não pode ser negligenciado de forma nenhuma. Isso é verdade. Doutor Felipe, hoje se fala muito em erro médico.
a relação médico-paciente, até às vezes a negligência do paciente quer culpar o médico, mas o que a gente deve se atentar na hora de pensar que algo é erro médico? Quais as possíveis características? O que a gente tem que ficar de olho? Pois é, o próprio termo erro médico, Mayara, ele é muito, assim, não gostam muito da utilização desse termo. Eu acho até que do ponto de vista técnico faz todo sentido. A gente tem que ter muita cautela, porque hoje a gente sabe que a gente tem várias classificações que não seriam exatamente de erro médico. A gente pode falar, por exemplo, num erro excusável, algo que tem uma desculpa, porque o médico ele não é um super-humano, ele é humano, ele é falho, então algumas coisas não estão no controle do médico, né? A gente pode falar de algumas coisas que estão fora também dessa previsão, apesar de todos os exames, tudo aquilo que é feito, não tem como se prever absolutamente tudo, né? Tem algumas questões que são comportamentais ou do próprio organismo do paciente. Então tudo isso tem que ser analisado de começo com muita cautela. Se há uma reclamação, e para a gente que é da área jurídica, a gente tem, né, um ditado que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então um advogado, eu quero dizer com isso, que um advogado que receba um paciente, ele tem que ter toda essa cautela, essa sensibilidade, e eu diria mais, o que é a nossa briga desde sempre. A gente precisa analisar a técnica médica antes de analisar a técnica jurídica. A gente precisa entender um pouquinho de medicina. O que aconteceu ali, né? O que aconteceu, exatamente. Então acho que essa análise, ela é fundamental. E o segundo ponto que você levantou, Mário, que eu acho que você tem muita razão, é o paciente, ele tem obrigações? Muitas. Qualquer ato médico, qualquer procedimento, ele tem dois atores principais, o médico e fundamentalmente o paciente. Verdade. Quero dizer com isso que tudo aquilo que for prescrito, todo cuidado que for determinado pelo médico tem que ser levado à risca, porque essa falta de cuidado, ou não acompanhamento, ou não retorno a uma consulta, que pode parecer algo trivial, eu não vou nessa consulta porque eu acho que não é, tô bem, isso pode fazer toda a diferença no resultado final. Então é de fato algo que depende dos dois, todos têm obrigações, todos têm deveres, e já que você falou de documento agora há pouco, é por isso que eu acho que pode e deve ser feito um contrato, porque a gente estipula lá quais são as obrigações do médico, quais são as obrigações do paciente, quais são os direitos, e fica tudo... E evita de sabores, né, doutor Felipe? Fica tudo documentado. Isso se a gente precisar depois, está tudo no papel. Está resguardado. Doutor Felipe, muito obrigada por ter vindo, é sempre um prazer ter você conosco. Espero mais vezes aí no decorrer desse ano, muitas novidades vêm por aí, eu quero você com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o convite de vocês, é sempre um prazer muito grande estar aqui, e sempre que vocês me convidarem, podem contar comigo. Obrigada. E olha só, nós vamos para um rápido intervalo com as nossas dicas de saúde e já já a gente volta com a cardiologista a doutora Érica. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Landgraf, Odontologia Premier.
Estamos de volta e eu tenho certeza que em algum momento você pensou em praticar atividade física, não é verdade? Mas será que você pensou também em visitar o cardiologista antes de iniciar a prática? Quem vai falar sobre a importância de visitar o cardiologista é a doutora Érica Teixeira, cardiologista. Está aqui conosco, doutora Érica, bom dia. Bom dia, Maiara, bom dia, pessoal. Então, estar aqui é um prazer muito grande, né? A gente que fica feliz em ter você aqui, referência na cardiologia no nosso estado, falar do assunto, porque, doutora Érica, nós sabemos que a prática de atividade física é enorme na nossa cidade, né? Queria que você falasse se realmente, doutora Érica, quando a gente vai planejar iniciar essa atividade física, ou seja, corrida, pedalar, natação, deve procurar o cardiologista antes? Então, Palmas é uma cidade bem ensolarada, né? É uma cidade plana e é uma cidade bem propícia para atividade física, é o que a gente tem visto, né? Os palmenses na rua, né? Pedalando, correndo, nadando no lago, a gente tem um lago aí. Então, o exercício físico é muito importante. Mas a gente precisa diferenciar um pouco o tipo de atividade física que cada um quer fazer. Os benefícios da atividade física, eles são inúmeros, né? E deve ser praticado por todo mundo. Então, crianças, jovens, adolescentes, adultos e os idosos devem fazer atividade física. Uma atividade física leve, né? Uma caminhada, uma pedalada, ela, na grande maioria das vezes, ela vai ter um benefício tão grande, nenhum problema o indivíduo começar a fazer sem visitar o médico. Agora, aqueles indivíduos que querem uma atividade de moderada, intensa, que querem resultados, que querem metas, que vão participar de atividades competitivas, como a gente tem visto em Palmas, meia maratona, Ironman, né? Eles devem procurar um cardiologista antes para fazer uma avaliação. Depois dos 35 anos, todo mundo deve procurar um cardiologista para fazer uma consulta e um eletrocardiograma de rotina. E depois dos 60 anos, com certeza, até para caminhar, para começar uma atividade leve ou ir para academia, o indivíduo deve procurar o médico. Sim, com certeza. Doutora Érica, em relação às pessoas que têm algum problema cardiopata ou até são hipertensas, elas podem praticar atividade física? Sim, a maioria das doenças do coração, os indivíduos têm que fazer atividade física, porque vai melhorar a classe funcional, vai melhorar a circulação do coração. Mas essa atividade física, ela tem que ser dimensionada e ela tem que ser prescrita, assim como um remédio que o médico passa. Qual que eu posso fazer? Eu posso fazer a meia maratona? Ou eu posso fazer 1 hora de caminhada, né? A depender da doença. Mas a hipertensão é uma doença muito comum e a atividade física tem um benefício intenso. Estudos mostram que uma atividade física regular, leve, já diminui a pressão arterial. Então é importante o indivíduo que é hipertenso fazer atividade física, com certeza. Agora, existem algumas doenças graves e que aí a gente não pode recomendar atividade competitiva. Se ele quiser ser um maratonista, ele não pode ser. Por isso que a avaliação inicial vai dar sinais, vai mostrar, e aí a gente vai pedir exames complementares mais sofisticados, caso a gente fique em alguma dúvida, para poder orientar. Mas todo mundo pode fazer. Quem tem doença do coração pode, quem não tem doença também pode. Aliás, a gente deve fazer. Doutora Érica, então, após fazer esses exames, consegue então direcionar aquele paciente para a atividade física que no momento será legal para ele, ou uma natação, ou uma hidroginástica? Consegue fazer isso? Sim, a gente consegue prescrever, a gente consegue orientar se ele precisa de um exercício mais aeróbico, se ele pode fazer exercício resistido, a intensidade, qual a frequência cardíaca, né? Orientar sobre sintomas, o limite, como ele pode fazer na gradação dessa atividade física, quantas vezes por semana, né? O cardiologista, ele pode orientar exatamente tudo em relação à atividade física. Doutora Érica, nós estamos falando dos adultos, né, sobre praticar atividade física, mas e as crianças? É bacana começar já a incentivar a prática de exercícios para futuramente se tornarem adultos saudáveis? Sim, eu estou aqui falando para os pais, imagino, né, incentivando a fazer atividade física, porque
pai e mãe é exemplo, né? Então, hoje com as tecnologias, o que a gente tem visto? Que as crianças elas têm ficado muito em casa, jogando videogame ou em tablet, né, smartphone, e a obesidade infantil tem aumentado, né? Que a criança fica lá horas e horas na frente daquele joguinho e não sai mais de casa para andar de bicicleta, para andar de patins, né? Antigamente a mãe gritava, menino, volta para casa. Agora a mãe grita, menino, vai pra rua, não é verdade? Então, assim, os hábitos, eles vão começar de pequeno. Se a gente estimula e a gente incentiva a criança a fazer atividade física, ele vai ser um adulto que vai ter aquele hábito incorporado na sua rotina. Depois não adianta chegar aos 40 anos e aí o médico cardiologista fala, você tem que caminhar, e ele não foi acostumado aqui. Então, acaba que não faz, né, doutora Érica? E tem gente que não gosta, então realmente acho que incentivando, virando hábito, se torna prazeroso, né? Já pensou que a prevenção começa quando a gente nasce? Verdade. Porque do dia que a gente nasce, a gente só vai envelhecendo, não é verdade? Então a prevenção ela começa quando a gente nasce. Então, que tipo de adulto ou que tipo de idoso você quer ser? Se é hoje que você tem que mudar, não é quando você tiver na terceira idade, não é verdade? Então é hoje, o que você faz hoje vai ser o reflexo do que você vai ser amanhã. E o tempo passa muito, muito rápido. Doutora Érica, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores, né, em relação ao cuidado com o coração ao iniciar a atividade física, qual o período, se semestral, todo semestre ou uma vez por ano é legal, a galera que já está mais ativa, né, como você falou, como que tem muito campeonato, a procurar o cardiologista? Olha, as crianças elas devem ser estimuladas a fazer atividade física na escola mesmo, pelos pais, jovens e adolescentes também, na verdade. O indivíduo dos 18 aos 35 anos, ele precisa de uma avaliação muito simples de um médico e, a depender do nível da atividade, um eletrocardiograma, que é um exame muito simples, de um custo muito barato, de interpretação bem rápida e que é um exame que a gente pode fazer na população geral para a gente detectar precocemente alguma doença do coração que possa levar a um risco de uma morte súbita a fazer uma atividade física ou não, para liberar. Indivíduos que a gente chama de master já, acima dos 35 anos, esses precisam com certeza de fazer a avaliação, de fazer um eletrocardiograma e, se for para atividade competitiva, alta intensidade, se o indivíduo for se dedicar muito àquilo, um teste funcional como um teste de esforço, o teste da esteira, tem que ser considerado por todas as diretrizes. E os indivíduos acima de 60 anos, com certeza. Quem já sabe que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem algum problema no coração, precisa ir ao seu médico primeiro, fazer uma avaliação para fazer atividade física e só colher os benefícios e ter segurança daquilo que está fazendo, né? E vai ser prazeroso e vai dar tudo certo, né, doutora Érica? Exatamente, com certeza. Minha querida, muito obrigada por estar no nosso programa. Eu tenho certeza que será a primeira de muitas. Já faço aqui o convite também no ar, que é para não me dizer não, viu, gente? Eu faço assim. Então, muito obrigada por estar com a gente. Foi uma delícia ter você conosco. Eu que agradeço. Pode contar comigo. Sempre que vocês me convidarem, estarei aqui. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde, um rápido intervalo e já já nós voltamos com o nosso quadro de saúde bucal. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf, Odontologia Premier.
A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111. Estamos de volta e agora no nosso quadro Saúde Bucal, eu pergunto você aí de casa, você sabe o que é o IOA? Não? Então nós vamos descobrir junto nessa manhã de domingo com os cirurgiões dentistas, Dr. Giovanni Mello e Dr. Rômulo Pedrini. Bom dia. Bom dia, Maiara. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Dr. Rômulo. Bom dia, Maiara. Bom dia, telespectadores. Já gostaria de dizer que é uma grande honra para nós estarmos aqui hoje na cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Primeira vez que estamos aqui, estamos muito felizes pela acolhida. Poxa, a gente que fica feliz, o nosso programa Agenda Médica, o quadro Saúde Bucal, em ter vocês aqui e falar. Olha, a gente tá com moral, viu, gente? Eles estão aqui para falar pela primeira vez, né, na televisão. Então a notícia é boa. Conta pra gente o que é o IOA e como surgiu. Então, o IOA surgiu praticamente há 20 anos atrás, em Santa Catarina, né? E nesse desenrolar do tempo, nós fomos pegando o know-how do ensino odontológico, né, de pós-graduação em odontologia e também de graduação. E a partir disso, o IOA ele foi se tornando vários polos no sul do país. Pertence a um grupo chamado Grupo Harmonic, e é onde hoje é o maior grupo de ensino odontológico do país. E estamos já projetando para os próximos 10 anos ser o maior do mundo. Uau. Estamos muito felizes pela acolhida aqui de Palmas, né? E estamos com muitas novidades também para passar para vocês aí. Que bacana. Dr. Rômulo, e onde conseguimos encontrar o IOA hoje no Brasil? Bem, Maiara, como o Giovanni já adiantou, são várias escolas, né, que estão dentro do Grupo Harmonic. No sul do país, para a gente ter uma noção, são 9 escolas. E agora a gente começou a subir o Brasil. Então, no estado da Paraíba, agora nós temos em João Pessoa e em Campina Grande, agora aqui em Palmas e também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a projeção de crescimento do IOA é muito grande mesmo. Eu falei no Brasil, mas vocês têm o IOA somente no Brasil? Não, na verdade, nós já temos uma sede em Miami, chamada IOA Miami, onde basicamente os cirurgiões dentistas brasileiros, sul-americanos e também dos Estados Unidos, né? Eles frequentam as aulas onde a gente, no nosso instituto lá, e agora a próxima prospecção do IOA é IOA Dubai. Uau! E acho que até aproveitando para comentar, né, Giovanni, convidando já o pessoal nos dias 25, 26 e 27 de setembro, nós teremos os cursos do IOA Miami, com cursos de ortodontia, cursos de implantodontia, harmonização orofacial, então vai ser bem bacana aí para os colegas. Exatamente. Você que é cirurgião dentista ou até formando em odontologia, está aí o convite para vocês conhecer o IOA Miami e os nossos cursos lá agora em setembro desse ano. Para fazer a inscrição, para ter mais informações, tem site, tem telefone? Tem site, tem Instagram também, né? Em IOA Palmas, que é onde a gente vai estar situando, acho que é mais fácil para a região, então no Instagram, @IOA Palmas, a gente já pode estar fornecendo as informações, né, via direct também. Perfeito. Dr. Giovanni, Dr. Rômulo, eu acredito que nessa pergunta, na verdade, um vai complementar o outro, porque eu queria saber qual a visão de vocês em relação às tecnologias. Então, vou começar, né? Pode ser. Maiara, na verdade, a gente está vivendo uma transição no Brasil, né? E com esses anos que a gente tem de experiência na odontologia, junto ao ensino da odontologia, hoje as tecnologias vieram para ajudar o cirurgião dentista. Então, basicamente, no Brasil hoje nós temos 330 mil cirurgiões dentistas. E desses 330 mil, somente 5% são digitalizados, ou seja, tem fluxo digital nos seus consultórios, nas suas clínicas e estão aptos a agora atuar com as novas tecnologias. Essa transição chegou, para a gente agora, a gente já está vivenciando isso.
Então hoje nós temos scanners, nós temos o fluxo digital, que é através de aplicativos digitais, nós temos scanners de face no aplicativo do celular. Olha. Então o futuro da odontologia já começou, né? Não é para amanhã. Acredito muito e que nos próximos 5 a 10 anos esse 5% vai aumentar drasticamente, porque vai facilitar, né, a compra de novas tecnologias, né? A cada dia que passa surgem novas invenções para a gente, vai baratear para o nosso paciente, e toda essa parte analógica que antigamente nós vivenciamos num consultório fechado, que o cirurgião dentista fazia tudo isso manualmente, hoje ele vai ter a tecnologia a seu favor e com quase 0% de erro, né? Então vem robótica, vem fresadoras, vem toda a parte que o cirurgião dentista vai trabalhar muito com estética orofacial, em planejamentos integrativos com várias áreas. Acredito que irão surgir novas especialidades que a gente nem sonha ainda, em virtude do que a gente está vivenciando isso hoje com as novas tecnologias. O que é bacana a gente salientar, que na própria graduação de odontologia, a gente já consegue inserir a disciplina de odontologia digital. Na Uniavan, em Balneário Camboriú, que é a faculdade parceira dos cursos de pós-graduação do Grupo Harmonic, já tem. Então, o nosso aluno de graduação ele já sai com uma base de odontologia digital. Então, ele já vai conhecer, como o Giovanni falou, scanner, né, o fluxo digital. Então, isso é muito bacana, porque ele já vai para o mercado de trabalho preparado para esse futuro. Porque acaba tendo, às vezes, acesso a isso só numa pós, num curso, né? Então, que legal, que já na base já vai ter esse acesso, esse contato. Os nossos cursos, eles já são totalmente investidos para isso, para uma odontologia totalmente moderna, onde a gente, o tempo hoje ele é muito escasso, todo mundo hoje precisa otimizar o tempo. Então, muitas vezes você tinha que moldar o paciente, mandar isso para um laboratório, aguardar. Hoje não, hoje ele é escaneado, em poucos minutos ele já tem algumas restaurações, já tem algumas próteses. E a gente trabalha isso, né, no futuro também, próximo, num planejamento integrativo. Acredito que as clínicas irão mudar muito, né, irão clínicas, né, e aí o dentista tem que estar muito antenado, ele tem que ser empreendedor para isso. Muito atualizado, né? Exatamente. Olha só, o Dr. Giovanni acabou contando o segredo, né, quando falou que o pessoal pode procurar o Instagram da IOA Palmas. Então, nosso estado vai ganhar esse presentaço, né? A gente vai ter o IOA aqui. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a gente, né, até a metade do ano, a gente já vai definir as datas de inauguração, tudo certinho, para logo mais a gente já está divulgando isso, né, vai ser no Shopping Capim Dourado, então a gente procura sempre estar num local de muito fácil acesso, um local bacana, que transmita essa confiança que o Grupo Harmonic tem. Né? Então, todas as informações que a gente vai adicionando, vamos estar todos lá no IOA Palmas, no @IOA Palmas no Instagram. E qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato, que eles também vão entrar em contato com a gente para a gente poder esclarecer tudo que tiver de dúvida. A gente queria agradecer também, né, e os nossos sócios locais, que estão ajudando, que nos acolheram muito bem, a doutora Ana Luísa Steng e o doutor Luiz Fernando Varrone, né, que são as peças-chave daqui, que também têm nos acolhido muito. A gente está super feliz, super contente e não vendo a hora, praticamente acho que finalzinho de maio, vou contar um segredo, finalzinho de maio, início de junho, a gente provavelmente estaremos com as portas abertas no Shopping Capim Dourado. Nossa, e que bom, né, que tiveram essa sacada de trazer o IOA aqui para o nosso estado. Vai ser muito bem-vindo, já adianto, eu tenho certeza que todo mundo aí pensa igual a mim. Quero muito agradecê-los por estar com a gente, um prazer enorme. Espero então ter mais vezes, mais próximo da inauguração, quero que voltem pra gente falar a data direitinho, falar dos cursos, de tudo que vai ter no IOA aqui pra nossa população. Muito obrigada, doutor Giovanni, muito obrigada, doutor Romulo. Muito obrigado também, a gente quer estender o convite a vocês todos aqui do SBT, a gente fica muito contente e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica chegou ao fim. Eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, sempre te levando muita informação e qualidade de vida. Lembrando a você que se perdeu algum dos nossos programas, é só entrar no nosso canal no YouTube, que lá você encontra tudo. E olha só, no próximo sábado nós temos um encontro marcado a partir de meio-dia na Jovem Palmas FM 104,7 com o nosso programa Agenda Médica e, é claro, todos os domingos a partir das 10 da manhã aqui no SBT. Até lá!
Programa Agenda Médica. Oferecimento Laboratório Sabin PhD, Landgraf Odontologia Premier, Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Medprev, saúde para toda a família. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas. Fone 3225-2111.